Vamos estudar então a partir de agora a introdução aos proféticos, tá ok? Na continuação da introdução ao Antigo Testamento, livros proféticos agora. Então já tratamos aí acerca de Pentateuco, em continuidade tratamos acerca dos livros históricos, né, seguindo a divisão que é adotada nas nossas Bíblias, que herda da Septuaginta e da tradução para a Vulgata, né, herda aí a organização dos livros. Então, estudamos o Pentateuco, em continuidade os livros históricos, os livros sapiensais, os livros poéticos, também já foram estudados, já foram objeto de análise, já temos vídeo aí gravado tratando acerca dos poéticos, e agora encerramos aí o cânon do Antigo Testamento com a análise que vamos fazer acerca dos livros proféticos. Então, tratando acerca de livros proféticos, na página 69 diz: os últimos 16 livros do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, formam uma grande seção chamada Os Profetas, os livros que trazem o nome de 16 profetas hebreus. Lembrando que na organização dos livros na Tanakh, na Bíblia hebraica, temos esses livros, os profetas, como profetas posteriores, profetas anteriores com Josué, Juízes, Samuel e Reis, tá ok? E esses livros que eu mencionei agora com profetas anteriores, na divisão que eles chamam de Neviim, e profetas posteriores serão esses livros aqui na Tanakh. Isaías, Jeremias, Lamentações não está incluído nesse grupo, ele é transferido para um grupo chamado Megiló, que é uma subdivisão do Ketubim, tá certo? Ezequiel e Daniel também não consta na organização da Bíblia hebraica que menciona os livros dos profetas maiores. Não consta Daniel. Daniel entra nos livros históricos na última divisão da Bíblia hebraica do Ketubim. Ele está junto com Esdras e Neemias, que é um livro só, e junto com Crônicas também, que é um livro unificado dentro da Tanakh, tá ok? Então Daniel é contado como um livro histórico. Aqui eles estão agrupados dentro do conjunto de profetas e são os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações também é composição de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aqui também mencionando na Tanakh, esse conjunto de livros ocupa o lugar de Daniel. Daniel não está presente nos profetas posteriores, no Neviim da Tanakh. Daniel não está presente, no lugar dele estão esses 12 profetas, tá ok? Esses 12 profetas são contados como um livro só e estão presentes na Tanakh, na divisão Neviim, nos profetas posteriores, os 12 profetas que aqui são contados individualmente, tá ok? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são pós-exílio, tá ok? Então, essa é a divisão adotada aqui para esse estudo: 16 profetas, 4 profetas maiores, o livro de Lamentações incluso, como autoria também de Jeremias, e os 12 profetas menores, que serão analisados agora na divisão dos livros dos profetas. Os livros dos profetas vão desde a época áurea do povo de Israel até o exílio e o retorno à pátria. E aí eu quero voltar aqui em estudos que fizemos anteriormente, que vamos mostrar um mapa que vai ser útil para o nosso entendimento. Então, observando esse mapa aqui que estudamos na composição dos livros históricos, vemos que os livros dos profetas foram compostos em épocas contemporâneas a essas narrativas, tá ok? Os livros dos profetas vão desde a época áurea do povo israelita até o exílio. Então temos a época áurea do povo israelita, a entrada na terra com Josué, a conquista da terra com Juízes, o estabelecimento da monarquia com Samuel, e aí de Samuel, Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, narrando o contexto do início da monarquia com Saul, a substituição da dinastia de Saul para a dinastia de Davi, a promessa de Deus com relação à dinastia davídica, que nunca faltaria rei para se assentar no trono, que fosse da dinastia davídica. Isso vai se cumprir mais na frente com aquele que é chamado filho de Davi, né? Jesus, da descendência de Davi. Então a época áurea da história de Israel
antes da sua divisão, depois a sua divisão na época de Roboão, segundo livro de Reis, tá ok? E enfim o cativeiro, que é registrado aqui em 536. Então muitos profetas estão agrupados ao longo de toda esta época aqui, a época áurea da história de Israel. Depois, na situação do cativeiro, temos Jeremias falando acerca do cativeiro, que o cativeiro seria uma realidade na história de Israel, que seria inevitável, e inclusive ele é muito acusado por causa dessas afirmações. É dito que ele é um conspirador contra o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade. Israel, em 700 e pouco, já havia sido levado cativo pelos assírios. Já havia caído e sido levado cativo com os assírios, sendo trazido para a terra um povo estranho, um povo de outra região, que se miscigenou com o remanescente que ficou na terra, vindo dar origem ao povo samaritano, que é alvo do preconceito do povo judeu. Então, em 536, temos, na verdade, o cativeiro de Judá e Benjamim, que haviam se integrado como uma tribo só, e que mantinham tanto a questão de ter o templo na sua terra, né, o templo em Jerusalém, como ter os reis da dinastia Davídica ainda reinando numa linhagem de continuação dentro do reino de Judá. Então, o cativeiro de Judá aqui, Jeremias nesta época aqui, Ezequiel dentro já do contexto do cativeiro, Ezequiel, Daniel, né, e depois os profetas pós-exílicos, com Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias como ser escrito em 400 e sendo considerado por Esdras o último texto canônico. Então temos aqui a abertura do cânon com épocas anteriores a Josué. Essa cronologia aborda a partir de Josué, 1406, 1445, a abertura do cânon com a inspiração de Moisés para compor o Êxodo, para compor o Gênesis, as narrativas acerca da criação até o patriarca Josué, com a entrada no Egito. Depois Êxodo, a saída, até Deuteronômio, quando chega nas planícies de Moabe, o poder é transferido então para Josué, aqui época já de 1406. O decorrer da história, cativeiro, o retorno do cativeiro, até 400, quando então Esdras, não ele compõe tudo isso aqui, ele organiza todos os escritos aqui, ele organiza, o Pentateuco já era uma coleção de livros previamente organizado, já entregue pronto, e esses demais livros aqui são organizados na Tanakh, na Torá, Nevi'im, Ketubim. Esdras compõe também uma obra sua, ele recebe a obra de Esther, que inclui também no cânon, e finalmente ele recebe a obra de Malaquias, o profeta Malaquias, 400 a.C. mais ou menos, que é considerado o fechamento do cânon. Então não à toa que a organização de livros da nossa Bíblia, né, da Septuaginta, Vulgata, da nossa Bíblia, a Bíblia protestante, coloca Malaquias num lugar adequado também, principalmente abordando essa questão cronológica, né? Malaquias é o último escrito, o fechamento do cânon, o fechamento do cânon do Antigo Testamento, tá ok? Então o cânon do Novo Testamento será debatido na aula de introdução ao Novo Testamento. Alguns profetas tiveram, só voltando aqui na página 69 ainda, aí desenvolveram suas atividades Isaías, Miqueias e talvez também Joel, em torno de 700 a.C., mais de 100 anos antes da queda de Jerusalém, que está registrado ali em 536, tá ok? 536, 587 é mais ou menos somente porque Babilônia teve algumas investidas contra Jerusalém. Então foi um processo, né, de algumas investidas, troca de reis, estabelecimento de reis vassalos, até a total derrubada de Jerusalém e o cativeiro do povo judeu nas terras da Babilônia. Jeremias, Abacuque e Sofonias proclamaram suas palavras nos anos que antecederam a queda da cidade e durante o exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram durante e pós o retorno, a partir de 538, tá ok? 538 a data para retorno e a presença do ministério desses profetas. Alguns profetas tiveram outros destinatários. Jonas desempenhou sua missão especial junto aos pagãos de Nínive. Então começa a debater aqui em relação a outros profetas e as suas atividades diferenciadas, né, diferente
profetas que foram abordados aí. Então, por exemplo, o profeta Jonas, ele recebe outra incumbência, ele não está relacionado ao tema principal abordado pela maioria desses profetas. Então, quando tratamos acerca de profeta Jonas, e aí eu tenho um mapa que mostra acerca de algumas cidades natais desses profetas, profeta Jonas de Gat-Hefer, tá ok? Gat-Hefer. E ele, tratando do profeta Jonas, ele fala: alguns profetas tiveram outros destinatários. Jonas desempenhou missão especial junto aos pagãos de Nínive, capital da Assíria. Deixa eu ver se eu tenho aqui um mapa que possa mostrar a região da Assíria. Mais atrás aqui eu tenho um mapa que aponta essa região. Só um minuto, já localiza. Então Jonas foi enviado numa missão diferente, uma missão com relação a outro povo, o povo de Nínive. Aqui, pronto. Esse mapa aponta aqui a terra para onde Jonas foi enviado. Então Jonas de Gat-Hefer, que foi apontado ali no mapa anterior, região da Palestina, tá ok? Região da Fenícia, região da Palestina, Gat-Hefer, mais ou menos por aqui, por essa região, aqui a parte sul, Judá, parte norte, Israel. Jonas desce antes de cumprir o mandato de ida para a Síria, ele desce aqui para o litoral e toma um barco para Tarsis, né? Tarsis já uma região que não é abordada aqui pelo mapa. Só que acontece aquela situação, né, preparada por Deus, onde ele é engolido pelo peixe e é vomitado na praia. E ele tem que tomar então caminho para a Síria, para cumprir o mandato de Deus para ele, na cidade de Nínive, a profecia que alertava Nínive acerca da sua destruição, caso não se convertesse dos seus maus caminhos. Nós vemos o posicionamento correto tomado pelo povo, de quebrantamento, de humilhação, e aí a mudança da história, a mudança do histórico sinistro que foi profetizado por Jonas, né? Nós vemos, os profetas são levantados com ministérios diferenciados. Então a maioria dos profetas tratavam acerca das situações que envolviam Israel, que envolviam Judá, né? Cativeiro, perseguição, né? Punição de Deus, restauração. Mas Jonas recebe uma incumbência bastante diferenciada. Daniel é descrito como um profeta em Babilônia. Então aqui a época do cativeiro, como já vimos, né? O profeta Daniel é enquadrado no período do exílio, né? Em 587. Entre 587 e 536 temos aí esta margem de período abordada aí dentro do exílio babilônico, que durou 70 anos. Então Daniel, né? Judeu também, levado em cativeiro para a Babilônia. Então sua atuação foi na região da Babilônia. Vamos ver aqui depois que Esther é constituída aqui na região da Pérsia, né? Que é antigamente chamado os Elamitas. Então a atuação de Daniel na Babilônia, é descrito como profeta em Babilônia. Ezequiel falou aos judeus exilados em Babilônia. Obadias sentenciou contra Edom, antigo inimigo de Israel, os Edomitas, desta região aqui, a região dos Edomitas. Jonas enviado, o seu ministério trata acerca da Assíria, Obadias acerca dos Edomitas, né? O livro está focalizado em torno dessa questão das sentenças de Deus contra os Edomitas. Daniel exerce o ministério na Babilônia. Então aqui temos as diferentes missões atribuídas por Deus aos profetas. De maneira geral, os profetas foram os porta-vozes da última advertência ao povo, o qual havia voltado as costas a Deus, ignorado suas leis. Os profetas então anunciaram um juízo divino, que seria executado por reis pagãos, e convidaram o povo a arrepender-se. Mas depois do juízo e da destruição, lembraram ao povo que Deus continuava a amá-lo. Todos os profetas manifestaram absoluta certeza de serem portadores da mensagem da parte de Deus. Então, vemos aí que os profetas estão comprometidos com algo muito mais nobre, muito mais superior do que simplesmente a adivinhação. O profeta levantado por Deus, dentro do contexto israelita, ele tinha um compromisso muito sério com o fortalecimento da fé do povo, que passava primeiro pelo alerta, em relação ao que Deus exigia do povo, e também depois, durante o cumprimento das penas que já haviam sido anunciadas,
uma vez que o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, o povo permanecesse nos seus erros que haviam sido já denunciados, cumpria também ao profeta a missão de fortalecer este povo, para que não desistissem, para que não deserdassem da sua fé, para que permanecessem como um povo de Deus, até o momento da sua restauração, quando então a palavra de Deus ia se cumprir a eles em relação à reconciliação com o seu Deus. Então temos o papel do profeta como um proclamador da verdade divina. E aí muitos usam esse exemplo, trazendo a diferenciação entre sacerdote e profeta, como o sacerdote levando o povo a Deus, através dos sacrifícios, através do culto, através da humilhação do povo e da oferta do povo a Deus. O sacerdote leva o povo a Deus e o profeta traz Deus ao povo. De que forma? Através das revelações divinas, revelações acerca do futuro, revelações acerca de situações do presente que estão sendo vivenciadas no presente, muitas das vezes situações que são ocultas aos demais e são reveladas por Deus ao profeta, bem como revelações acerca do passado também, porque a palavra de Deus registrou fatos no passado que servem de alerta para o presente em relação às situações futuras. Então o profeta também faz menção acerca daquilo que a palavra de Deus já proclamou e já é sabido, e o profeta de Deus traz este alerta ao povo, chama o povo à responsabilidade, chama o povo à vigilância. Então o profeta hebraico, o profeta hebreu tem muito mais importância, muito mais atribuições do que simplesmente adivinhar coisas. O que muitos profetas pagãos, na verdade, era a sua única função, era seu único trabalho. Então, falando acerca dessa vocação do profeta, temos aí alguns vocábulos muito importantes dentro da língua judaica, da língua hebraica. Há 3 vocábulos hebraicos usados acerca do profeta: Nabi, Roer e Ozer. O primeiro destes também é traduzido por profeta, porta-voz de Deus aos homens. O segundo, que quanto à sua forma é um particípio ativo do verbo ver, é traduzido por vidente, ou seja, aquele que vê coisas, muitas das vezes, que não são vistas pelos demais. Eliseu e Geazi estavam em determinado lugar, o acampamento foi cercado. Geazi pela manhã sai, vê cavalos e carros do inimigo cercando o acampamento, o que colocou ele em desespero. Ele chama o profeta desesperado, dizendo que eles iam morrer naquele momento, pois o acampamento estava cercado. O profeta Eliseu, ao se deparar com aquela situação, ele tinha uma visão diferente da visão de Geazi. A visão de Geazi era comum, era uma visão normal. A visão do profeta era uma visão a partir do âmbito da revelação divina. Então Deus mostrava a ele o mundo espiritual, e assim Eliseu clamou a Deus e foram abertos os olhos de Geazi, que pôde ver que no âmbito físico estava decretada a derrota, eles estavam cercados, mas no âmbito espiritual eles estavam protegidos por carros e cavalos de fogo que estavam ao redor. O inimigo estava ao redor, Deus estava ao redor. Este é o papel do vidente, do profeta: ver aquilo que os carnais não veem, mas os espirituais têm acesso através da visão dada por Deus. Então, ver traduzido por vidente. O terceiro, também um particípio ativo de outro verbo que significa ver. Infelizmente não tem sido traduzido por um termo português equivalente, e distinto do vidente, e distinto dos outros, sendo traduzido ou por profeta ou por vidente, mas não tem um termo específico para ele. É uma das dificuldades da tradução. Alguns verbos, alguns substantivos em língua estrangeira carregam um significado que não pode ser transmitido adequadamente para a língua que está traduzindo aquela. Então, por isso que o termo vidente, que é traduzido, que é tradução de Nabi, é tradução de Roer, profeta é a tradução de Nabi, vidente é a tradução de Roer, e Ozer não encontra uma tradução adequada. Por isso que fica sendo traduzido ou por profeta ou por vidente, mas tem um sentido diferenciado, traz um sentido também de alguém que traz a revelação divina ao âmbito humano. Então o termo Ozer
traz também, carrega um outro sentido diferenciado de Nabi e Roer, e é a questão de mostrar o profeta como alguém que está relacionado à revelação divina. Tá certo? Página 69, tá? Página 69. Vamos dar continuidade aqui. Profetas maiores. Página 69. Eu estou já aqui no finalzinho do parágrafo. Só para lembrar. Página 69, finalzinho do parágrafo aí, só para lembrar. Só para lembrar o que dissemos em sessões anteriores, segundo a terminologia da Bíblia hebraica, os profetas anteriores incluem 4 livros que já analisamos: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então, esse conjunto de livros aqui, que ele menciona, ele está na gravação que eu fiz, que eu vou te passar, dos livros históricos. Então, os livros históricos, para nós, tem um conjunto de livros. Agora, na Bíblia hebraica, esses mesmos livros que nós chamamos de históricos são chamados profetas anteriores. Profetas anteriores, que são o que ele acabou de elencar aqui. Esses livros aqui, ó, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na Bíblia hebraica, na Tanakh, temos Torá, Neviim e Ketubim. No Neviim, que são profetas na Bíblia hebraica, eles subdividem profetas anteriores e profetas posteriores. Profetas anteriores para a Bíblia hebraica são Josué, Juízes, Samuel e Reis. E são considerados profetas porque a narrativa histórica deles tem o objetivo mais de mostrar o cumprimento da palavra de Deus na vida do povo. Então os judeus olham para esses escritos e chamam eles de profetas anteriores, porque eles registram o cumprimento da palavra de Deus na vida do povo. Esses são profetas anteriores. Profetas posteriores, quem são? Esses profetas aqui: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel não é considerado profeta na Bíblia hebraica, ele é considerado um livro histórico, porque Daniel, mesmo tendo sido usado em profecia, ele não viveu como profeta, ele viveu como um sábio, como um estadista, como um governante importante nas terras da Babilônia. Então Deus usou ele em profecia, ele escreveu escritos proféticos, mas ele não viveu como profeta, ele não viveu como Isaías, como Jeremias e Ezequiel. Então ele é colocado no final, no Ketubim, na divisão dos livros históricos, juntamente com Crônicas e com Esdras e Neemias. Ok? O livro de Daniel, que consta para nós como profetas maiores, não consta como profetas na Bíblia hebraica, na Tanakh, e consta como livro histórico. Quem está no lugar de Daniel? Os 12. Os 12 profetas menores da nossa Bíblia são considerados profetas, são considerados um livro só. Na Bíblia hebraica é chamado os 12 e ocupa o lugar de Daniel. Ok? Então os 12 profetas menores, que contamos eles separados, estão no lugar do profeta Daniel na Bíblia hebraica, na seção de Neviim, na subdivisão de profetas posteriores. Ok? Então só para a gente esclarecer essa questão aí. Os livros tratados nessa lição são classificados na Bíblia hebraica como profetas posteriores, como eu acabei de explicar. Estes se subdividem em profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, cujas obras reunidas cabiam num único rolo grande. Então ela embarcava todos esses livros dos 12 profetas menores da nossa. Título: com exceção do livro de Daniel, que por via de regra, os títulos dos livros proféticos trazem sempre o nome dos seus autores e mensageiros logo no começo do livro. Então o profeta se autonominava livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, né? E a visão acerca do chamado dele, o profeta mesmo já dá o título, já dá a denominação do autor no livro. E Daniel não se preocupa em fazer, né? Daniel ele se diferencia com relação a essa característica do escrito dele. Ofício dos profetas agora, tratando acerca do ofício. A função dos profetas do Antigo Testamento nem sempre é a predizer o futuro, como se entende hoje em dia pelo sentido literal da palavra profeta, para transmitir e interpretar o plano, o decreto e a vontade de Deus para o povo, que normalmente era feito através de revelação. Profetizar na Bíblia nem sempre significa predizer o futuro,
mas falar por inspiração. Moisés foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, mas quase nada vaticinou. Entretanto, falou o povo de Deus de uma forma toda especial, inspirada por Deus. Então, o que a gente vê aqui nesse setor, nessa área? A gente vê, inclusive, a próxima página, página 70, ela mostra um pouco do que eu abordei aqui, nesse slide. A gente vê que o profeta, inclusive eu já estava falando sobre isso, o profeta bíblico, ele tem uma característica muito diferenciada do profeta pagão. O profeta pagão, muitas das vezes, é caracterizado como aquele que adivinha coisas, somente. Aquela passagem de Paulo pregando o evangelho, chega em um determinado lugar. Uma mulher que era usada por espíritos malignos e que rendia muito lucro, ela era uma escrava, rendia muito lucro aos seus senhores. Fazendo o quê? Adivinhações. E aí ela, usada por espírito maligno, ela lança proclamações contra Paulo e Barnabé, né? Esses são grandes homens de Deus. Com isso, ela faz uma espécie de uma associação dela mesma, da prática dela, com o que os apóstolos estavam fazendo. Uma mistura muito prejudicial para o evangelho. E aí qual a atitude de Paulo? Paulo repreende aquele espírito maligno e ele deixa aquela pessoa. Então vemos uma possessão maligna com um intuito de adivinhação. Na maioria das vezes, um profeta pagão caracteriza por essa função. O que um profeta bíblico diferencia-se muito dele, porque ele acaba de trazer o exemplo de Moisés. Moisés pouco vaticinou, ou seja, Moisés falou poucas coisas acerca de revelação do futuro, revelações escatológicas. Moisés trata muito mais largamente nos seus escritos acerca de coisas que estão no passado, o registro de Gênesis, desde a criação até os inícios dos patriarcas, depois a história dos patriarcas até José, com a entrada do povo no Egito, e depois trata de coisas que estão relacionadas à vida prática. A relação que é deles ali, né? Isso mesmo. Coisas na vida prática, coisas que estão vivendo ali. Os 10 mandamentos, depois 10 mandamentos, as leis complementares, as leis do tabernáculo, as narrativas da peregrinação em Números, as narrativas da repetição das leis em Deuteronômio, acréscimo de algumas leis e discurso. Os discursos de Moisés em relação à obediência e desobediência, vida prática. O papel do profeta bíblico é levar Deus ao povo. De que forma? Através de inspiração divina e revelação. Nesse papel desempenhado, cabe o quê? Proclamação da palavra de Deus, né? Revelação acerca daquilo que tem que ser corrigido na vida das pessoas. Então Deus mostra ao profeta aquilo que tem que ser abordado. Então tem que ser corrigido o problema de idolatria, problema de desobediência, problema de frieza espiritual. O profeta se relaciona com isso. O profeta se relaciona com a vida do povo. E também revelação acerca do futuro, mas é um dos papéis, não é toda a vida do profeta. O profeta fala também acerca de revelação do futuro. Então eu trouxe aqui 3 palavras muito importantes do Antigo Testamento acerca de profeta: Nabi, Roer e Ozer. Mas temos aqui outros na página 70, também o Nabi. Essa palavra significa alguém que fala em nome de outro, ou em lugar de outro, pois os profetas de Deus sempre proferiram sua mensagem na segunda pessoa, assim diz o Senhor. Então o profeta não fala por ele mesmo, ele fala por inspiração divina as palavras de Deus, ele traz Deus ao povo, como você gosta de dizer. O vidente que entra nessa designação de Roer, vidente, eram nominados assim porque recebiam de Deus a capacidade de ver o invisível, o futuro. 1 Samuel 9:9, 1 Crônicas 21:9, Amós 7:12. Neles os olhos espirituais estavam despertados, portanto podiam ver o que uma pessoa comum não conseguia ver. Eu trouxe o exemplo de Eliseu. Eliseu, quando Geazi sai e vê o acampamento cercado. A visão de Geazi era os inimigos cercando o acampamento. Ele chama o profeta desesperado. Quando o profeta sai, ele clama a Deus e pede a revelação a Geazi também. E Geazi, a partir de então, vê o que o profeta estava vendo. O que o vidente estava vendo? Estava vendo a intervenção divina, o mundo espiritual. Ao redor estava o inimigo, ao redor estavam carros e cavalos de fogo. Então o vidente vê o quê? O vidente vê as coisas do mundo espiritual.
vê as coisas de Deus. O vidente não vê bobagens, besteira, anjo em cima de caixa de som, não sei o que, coisas loucas que fazem a multidão ficar perplexa, presa naquilo. O vidente vê a manifestação de Deus no mundo físico. Então o mundo físico é observado naturalmente pelos olhos físicos, mas a manifestação de Deus no mundo físico é vista pelo vidente. Então o vidente vê algo pertinente ao mundo de Deus atuando no mundo físico. Então é isso que o vidente tem em relação ao seu chamado, que Deus dá a ele. Homem de Deus, essa terminologia expressa a finalidade que o homem tem com Deus. Tem a conotação de um homem que se entregou sem reservas para os negócios de Deus. Refere-se a um homem de caráter justo, santo e íntegro. Então, necessariamente, o homem de Deus é um homem diferenciado. É um homem que tem um chamado. É um homem que tem uma função importante. Ele não é como qualquer homem que está tratando dos seus assuntos, da sua vida. Ele é caracterizado como um homem de Deus, porque ao olhar para a forma de vida dele, vê-se que o principal objetivo dele é viver e é atender a demanda de Deus na vida dele. Então ele dedicou a sua vida a servir a Deus. Você vê Oséias. Oséias foi chamado por Deus para profetizar para Israel, para apontar a infidelidade de Israel. O que Deus fala para Oséias? Vai em casa com uma mulher de prostituições. Agora, com essa chamada de Deus específica para Oséias, há muita confusão. Há pessoas que pensam que Oséias casou com uma prostituta, sendo que não necessariamente isso, mas uma mulher que viveu de uma forma, uma forma que não era tolerada dentro do povo de Israel, fora da tradição, fora dos costumes adotados. Então o que acontece? Com esse casamento de Oséias com ela, ele está mostrando dentro da sua própria vida ao povo, está exemplificando aquilo que Deus está profetizando verbalmente. É uma exemplificação. Então essa exemplificação é uma forma de profecia, uma forma de didática de mostrar ao povo qual é o seu erro. Então com isso Oséias assume na sua própria vida pessoal a sua mensagem. A sua mensagem não é simplesmente uma pronunciação da boca para fora, não é simplesmente uma verbalização. Ele vive a mensagem, ele vive. Então ele demonstra com a sua vida aquilo que Deus está falando para o povo. E aí temos Oséias, temos profetas que são mandados, se não me engano aqui, Isaías, Ezequiel, ele é mandado enterrar um cinto, não é? Ele é mandado enterrar um cinto, ele enterra o cinto, aí depois de um tempo Deus manda desenterrar esse cinto, e o cinto estava podre. E aí Deus mostra ao povo qual é o seu estado. Então um profeta numa atitude dessas, ao meu ver, a concepção do povo em relação a ele é de que ele era louco, é de que ele estava com problemas mentais. Mas ao mesmo tempo que o povo tinha esse choque de comportamento do profeta, o povo também tinha uma exemplificação clara acerca da mensagem, a mensagem verbalizada e exemplificada também, literalmente para eles, para que não houvesse subterfúgio, não houvesse duplicidade de interpretações, não houvesse formas. Não, ele falou, mas ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Não, ele falou e ele exemplificou também. Então o homem de Deus, a sua vida está comprometida com a mensagem, está comprometida com o chamado. Por isso que ele ganha essa designação diferenciada. Servo de Deus significa alguém que vive exclusivamente para Deus, amputando completamente seus anseios pessoais em prol da soberana vontade de Deus. Segundo de Crônicas 24:9, Isaías 6:5-8. Aí vemos: por que o profeta vivencia coisas diferenciadas? Por que os apóstolos no Novo Testamento vivenciaram coisas diferenciadas? Por que tantos milagres? Por que tanta ação poderosa de Deus na vida deles? Nós vemos que a situação vivenciada por eles decorre da entrega deles, da entrega. Então Paulo, quando se qualifica nas cartas, quem é Paulo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele aplica esse mesmo termo de doulos. Esse doulos não é servo somente no sentido que se dá na Idade Média, o serviçal, que tinha a terra e pagava uma porcentagem para o soberano. Não é servo de escravo.
Rotulos é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, os apóstolos, você vê também nas cartas, né? Tiago, Judas, Rotulos, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, no sentido de ser escravo, ser possessão dele, possessão. Então, o que acontece? Dada a entrega, dada a forma como eles lançam-se, entregam-se aos pés do Senhor, o que os apóstolos farão em relação a Cristo, o que os profetas do Antigo Testamento fazem em relação a Jeová, dada a entrega deles, explica a manifestação de Deus através da vida deles. Então, muitas das vezes as pessoas veem hoje, por que Deus se manifesta de tal maneira? Aí a pergunta tem que voltar-se contra ela, porque você não se entrega de tal maneira? Porque Deus se manifesta como se manifestou na vida de Isaías, porque você não vive como Isaías viveu, você não se entregou a Deus como Isaías se entregou, você não se dedicou a Deus como Ezequiel se dedicou, você não entregou a sua vida a Cristo como o apóstolo Paulo se entregou, como Pedro se entregou. Dada a entrega deles, a manifestação poderosa de Deus na vida deles. Classificação dos profetas 70. Classificação dos profetas. Aí aqui eu vou trazer também algo acerca da época de atuação deles e dos reis aos quais eles foram contemporâneos. Profetas, aqui ó, profetas maiores e profetas menores. Os teólogos costumam classificar os livros proféticos como profetas maiores e menores. Agora, essa questão de profetas maiores e menores aqui ó, não porque alguns sejam mais importantes do que os outros, porque muitas pessoas já acabaram tendendo para esse lado, já me perguntaram isso aí. Por que ele é chamado profeta maior? Porque ele é mais importante do que o outro profeta, ele tinha mais autoridade, ele tinha mais poder de Deus, ele tinha mais... Não é. Essa questão é unicamente a questão escriturística, a questão do tamanho do livro, só. Profetas maiores, isso aqui é uma organização artificial. Ela não diz respeito ao mérito, ela não diz respeito à qualidade do livro. É uma organização artificial para uma melhor localização desses escritos na Bíblia. Então, uma organização lógica para eles. Profetas maiores, profetas menores. Profetas maiores por seus escritos serem maiores. Profetas menores por seus escritos serem menores. E os profetas menores pelos judeus. Alguns livros são tão pequenos que eles preferiram agrupar os profetas menores em um livro só, dos 12. Aí compuseram um livro único com 12 autores, 12 profetas. Então, uns sejam mais importantes do que os outros, visto que Deus não vê ninguém grande ou pequeno, mas porque uns escreveram mais do que outros. Inclusive, até abordando essa questão do tamanho do livro e da escrita, há profetas na Bíblia que são tão importantes quanto esses profetas, e que alguns são até contemporâneos, mas nem deixaram registro, não deixaram escrito. Então, alguns profetas que não deixaram escrito: Elias, não existe o livro de Elias. Eliseu, não existe o livro de Eliseu. Natan, por exemplo, ele é mencionado nos históricos como o compositor de algumas crônicas que servem de subsídio para a organização dos livros históricos, que forneceu subsídio para a composição do livro de Samuel, do livro de Reis. Mas ele não escreveu acerca das suas profecias, ou pelo menos não chegou até nós. Não foi considerada importante pelo Espírito Santo para a composição do cânone. Muitas vezes foi importante para a sua época, foi um subsídio importante para a sua época, mas não entrou para o cânone. Então você vê profetas, Aías, profetas importantes na história de Israel, mas que sequer deixaram conteúdo escrito. As suas profecias foram proferidas na sua época, surtiram o efeito, porque no livro de Isaías Deus fala que a palavra que eu pronunciar não voltará vazia, antes irá e cumprirá todo o seu desígnio, o seu propósito, Então a palavra que Deus falou através deles surtiu efeito, cumpriu o seu propósito, mas não era relevante ser registrado, não era relevante ser guardada como escrito e chegar até nós. Foi importante para a sua época, mas não era relevante para a nossa época, por isso não chegou até nós. Então, profetas que foram importantes, foram fundamentais, mas que sequer há registro das profecias deles.
visto que Deus não vê ninguém como grande ou pequeno, mas porque alguns escreveram mais do que outros. Portanto, o termo maior não se refere ao tamanho do profeta, mas ao tamanho do escrito. Profetas anônimos, aqui ele vai falar agora, são aqueles que, embora foram usados como grandes instrumentos nas mãos de Deus, seus nomes são desconhecidos. Aí você tem, segundo livro dos Reis 9, 1 ao 10, menciona. Primeiro livro dos Reis 18, 3, também menciona lá. Profetas orais são aqueles cujos nomes e mistérios são conhecidos, embora nada escreveram. Portanto, não legaram nenhum documento para a posteridade. Exemplo: Natã, Gade, Aías e Micaías. Então, profetas orais pronunciaram seus escritos. Algumas das suas profecias são até registradas, ou pelo menos a sua atividade de profeta é registrada em outros livros, no livro de Samuel, no livro de Reis, mas não há um escrito próprio deles, escrito que eles tenham feito. Então aí temos os profetas orais e profetas literários, finalmente. Estes são o contrário dos profetas orais. Trata-se dos profetas que exerceram que escreveram os livros canônicos, que possuímos hoje em dia em nossa Bíblia. Exemplo: Jeremias, Isaías, Amós, etc. E aí temos todo o conjunto dos profetas literários. Então, o que a gente precisa deixar bem alerta, bem atento, é que esses profetas registrados aqui não são todos os profetas. Eles são os profetas literários. Tem outros profetas, como ele falou aqui, anônimos. Por exemplo, uma situação que é narrada, se eu não me engano, aqui no livro de Samuel, onde um profeta recebe uma incumbência de Deus de levar uma profecia a um determinado lugar, só que Deus fala ao profeta assim: você não vai comer e nem beber nessa cidade, você vai entregar a mensagem e vai voltar. E quando o profeta vai e entrega a mensagem, um profeta velho observa, e aí, tomado de inveja, não sei, ele vai até aquele profeta, encontra ele, aborda ele no caminho e fala que Deus trouxe uma outra revelação a ele, e que ele devia ir para casa, ir junto com ele para casa, comer, beber e voltar no dia seguinte. Então o profeta que recebeu aquela primeira revelação, ele sai do âmbito da chamada que Deus tinha para ele. Ele tinha que ir, entregar a profecia e voltar, sem comer e beber. Ele creu na revelação de Deus. Isso. Não creu que Deus podia falar diretamente com ele, né? Foi dar ouvido a terceiro. Foi dar ouvido a terceiro, isso aí, exatamente isso. Ele deu ouvido a terceiro. E aí ele é atraído para a casa desse profeta velho, come e bebe, e no dia seguinte, quando ele sai de casa, ele é apanhado por um leão no caminho e é devorado. Então você vê... O apóstolo Paulo teve um encontro direto com Jesus Cristo. Com Jesus. Por isso que ele se entregou totalmente, não tinha dúvida de nada. Ele estava presente com Jesus, de nada ele tinha dúvida. De nada, e você vê, a pregação dele é tão forte, é tão convicta, que ele, em determinado lugar, ele fala que o meu evangelho eu recebi de Jesus. Diretamente de Jesus. Diretamente de Cristo. Ele foi ali apanhado na sua arrogância, exatamente, quebrantado. Isso aí. E Jesus orientou ele o que fazer dali para frente. Dali para frente não fazer nada nessa orientação. Né? Agora ele ia dar ouvido a outro, a Pedro, a outro, não ia dar. Não ia. O Evangelho ia tentar se associar a Pedro e os demais discípulos. Mas ele conhecia. Para a comunhão. Então, ele disse: eu recebi do Senhor, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, né? É isso aí. Com isso a gente vê a diferença entre... O cara vai lá, ouve a profecia de Deus e vem outro qualquer que ele nem sabe. E desvirtua a mensagem. E ele cai nessa. Aí vemos aí a diferença entre a revelação divina da Escritura e as interpretações da Escritura. Então Paulo não ia pela cabeça de Pedro. A interpretação que Pedro fazia do Evangelho, que era judaizante, né? Paulo recebeu esse Evangelho direto de Cristo. E o Evangelho de Paulo pregava a graça, a salvação unicamente pela crença, pela aceitação de Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então Paulo podia estar em comunhão com Pedro em que sentido? Ambos eram servos de Jesus Cristo. E o Evangelho que eles pregavam tinha que ter Cristo como centro, cristocêntrico. Mas a interpretação tinha uma diferenciação. Tanto é que Pedro combatia, Paulo pregava, Pedro combatia. O próprio Jesus teve que aprender Pedro, né? Fala, imunda aquilo que eu fiz.
Verdade, aquela revelação do lençol que desce, que manda ele comer aqueles animais. Ele estava ali criticando Paulo por sua forma de agir. Exatamente. Paulo, Jesus entrou a favor de Paulo, não desprezando O Evangelho da Graça. conhecendo Pedro, né? Porque Exatamente. Trazendo Pedro para esse entendimento que Paulo já alcançou. E aí, Jesus chamou Paulo exatamente por ser conhecedor daquela natureza. De que, da forma como ele era arrogante e era fanático na sua pregação do judaísmo, a partir do encontro que Jesus teve com ele, a revelação do Evangelho que transmitiu a ele, Jesus obteve um instrumento para a pregação da graça. A lógica tem que ser o contrário. Pedro ensinar Paulo. A lógica tem que ser o contrário, verdade. Jesus ensinou tanto e ele acabou não aprendendo. Não aprendeu, demorou para aprender. Era duro, né, de coração aí para aprender. Aí você vê, a mesma coisa se aplica à questão dos profetas. O profeta, ele tem uma mensagem, uma revelação da parte de Deus. Ele não pode sair do âmbito daquela mensagem. Ele não pode desviar aquela mensagem. Assim disse o Senhor. Pronto, quando esse assim disse o Senhor é proclamado, tem que ser transmitido só o que o Senhor disse. O profeta Isaías fala que ai daqueles que falam assim diz o Senhor, sem eu ter dito nada. Aqueles que transmitem visões sem eu ter dado visão, sonhos que são carnais, são na sua própria cabeça. Né? Se o profeta conta um sonho, se esse sonho é revelação e tem que ser transmitido tal qual. Mas se aquele sonho foi na cabeça dele, ele tem no seu coração a certeza se aquilo veio de Deus ou veio dele. Ele sabe que não é revelação de Deus, porque Deus não deixa dúvida. Então o profeta, muitas das vezes, quando ele está mal intencionado, ele manipula. E aí, por ele ganhar aquela confiança, Balaão veio de Deus que não tem como amaldiçoar o povo. Né? não tinha, porque a revelação não era para isso. E essa bênção foi interesse, sei lá, financeiro ou de poder, financeiro. Tipo, né? Ele vendeu estratégia para Balaão. Exatamente. Para contaminar o povo naquele culto a Baal Peor. Se contaminar com um culto de prostituição. Acabou se perdendo. Ele teve a chance de ser um profeta de Deus. Né? Exatamente, teve a chance. Um profeta de Balaão. Teve a chance. Você vê, independentemente que ele não era judeu, não estava associado a Moisés, mas ele tinha um contato com Deus. Ele tinha um contato com Deus verdadeiro. Agora ele jogou fora em vista de. Até pela curiosidade que ele tinha de ouvir falar que Deus fez tanto, né? Verdade. Aí ele tentou, como profeta, buscar conhecer Deus. Verdade, exatamente. E aí você vê, o profeta não pode sair do âmbito da sua mensagem, da mensagem que Deus entregou a ele. E aonde você vê profetas de diferentes atuações, profetas não literários que exerceram seu ministério, sua palavra foi contundente para a sua época, foi importante para a sua época, mas não era necessário, o Espírito Santo de Deus não julgou necessário que fosse guardada em registro. Ela foi para a sua época. É como às vezes você tem, Deus faz um milagre, um determinado milagre na vida de uma pessoa. Mas aquele milagre que Deus fez daquela forma na vida daquela pessoa, não necessariamente ele precisa se tornar uma doutrina e ser usado na vida de outra pessoa. Se Deus multiplicou a farinha na casa de uma irmã e a irmã consumia lá junto com a sua família e não passou fome, Deus fez esse milagre na vida dela. É um particular de Deus com ela. Na vida de outra pessoa, Deus vai usar de outra maneira. Às vezes vai mandar alguém para trazer uma subsistência, ou vai abrir uma porta de emprego, a pessoa vai. Então, Deus tem uma maneira de atuar. Deus teve uma maneira de atuar específica na vida dos profetas orais. E a profecia dele foi relevante para a sua época. Deus teve outra forma de atuar através dos profetas literários. O profeta literário foi inspirado por Deus não só para profetizar, para verbalizar essa profecia, para demonstrar essa profecia na sua vida, né, através de atitudes, de uma coisa mais didática, uma coisa mais concreta, mas também guardar registro, registrar essa profecia. E aí temos Isaías, Jeremias, por exemplo, fez uso de um amanuense, de Baruque, que registrava para ele profetizava, e aquele profeta registrava. Alguns acreditam que Isaías tinha uma escola também de discípulos, que guardavam o seu registro. Ezequiel, que profetizou no cativeiro, né? Daniel, que era um grande estadista e que recebeu muitas revelações escatológicas de Deus. Então, com isso, nós vemos a atividade diferenciada deles. Já percebe que Isaías era parente do rei do seu. Era parente do rei Uzias. Então, aí o Daniel já estava dentro da Babilônia. Outro contexto. Agora, tipo Eliseu já era meio do mato, né?
Exatamente. Um profeta que tinha proximidade com a literatura, assim. Não era. Elias, inclusive, aparece no cenário sem genealogia, sem origem certa. Então, aparece do nada. João Batista da vida. Um João Batista, que vem na mesma geração de Elias, o Elias que havia de vir. A mesma característica de chamado. Isso aí foi extraordinário. Não escrever nada ali também, né? Pois é, João Batista só proclamou o Messias. Se não tivesse alguém do lado para escrever, não tinha como escrever. Agora, você vê, isso que você me citou agora foi ótimo. Por quê? Qual é o papel principal do profeta? O papel principal do profeta é proclamar aquilo que Deus mandou ele proclamar. Independentemente se ele realizou milagre ou não. Você vê João Batista, qual foi o milagre que ele fez? Não fez milagre nenhum, não escreveu nada. Só anunciou o caminho do Senhor. Era o papel dele. O papel dele era esse, anunciar o Messias. E Jesus falou que dentro do nascido de mulher não há maior do que João Batista. Porque o papel dele era esse e ele desempenhou o seu papel. Ele proclamou a vinda do Messias, anunciou o Messias, o precursor do Messias. Então João Batista era um bom exemplo disso aí. Percebe que Deus valoriza muito a simplicidade, as coisas simples. É verdade, exatamente. Aí o povo fica querendo apresentar. Querendo enfeitar, né? Querendo coisa grande para poder o seu nome também aparecer, né? Coisa grande e não ajuda o que é pequeno às vezes, necessidade. Exatamente. Então as pessoas às vezes colocam muitos acréscimos que não são da vontade de Deus, não são do chamado de Deus para a vida delas. Aí você vê, o profeta Isaías, só para contextualizar aqui, ele viveu entre 738 e 680 a.C., contemporâneo de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Jeremias, ele viveu entre 627 e 580. Foi contemporâneo de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, todos contextos próximos já do cativeiro babilônico, né? Profetizando acerca do cativeiro, e por isso que tem essa constante mudança. Josias, que fez a grande reforma, aí depois vem os outros reis. Aqui na questão, Josias morre vítima de uma guerra que teve com um faraó da época, e aí depois desse contexto de Josias vem a intervenção da Babilônia em Judá. Então por isso que tem essa troca constante de reis aqui na época de Jeremias, porque o rei da Babilônia trocava, colocava outro rei vassalo, aí ele se rebelava, tentava uma aliança com o Egito, ele ia lá e trocava de novo, até que Judá, Jerusalém caiu completamente, quando os babilônios invadiram e destruíram com tudo e levaram o povo cativo. Quando o povo é levado cativo, Ezequiel aparece no contexto, em 592 a 570, em pleno cativeiro, quando ele profetiza, trazendo revelações de Deus ao povo, dentro do contexto do cativeiro, e falando também acerca da restauração, falando acerca da punição, mas falando também acerca da restauração. Então, o papel do profeta é estar com o povo, é trazer Deus ao povo, é mostrar que Deus pune, mas é mostrar também que Deus resgata, é mostrar que Deus castiga eles por causa das atitudes erradas, mas é mostrar que Deus também tem um poder restaurador sobre a vida deles. Então você vê o papel do profeta relacionado com a vida do povo, a vida espiritual do povo. E Daniel, já dentro da questão do cativeiro, como atuando não tanto como profeta como esses, mas como um estadista, né, como um grande sábio da época, e trazendo revelações com relação à restauração de Israel, e mais ainda com relação a aspectos voltados para o futuro, né? A profecia escatológica das 70 semanas de Daniel. Então você vê aí os importantes papéis desempenhados pelos profetas. E os profetas menores, a contextualização deles. Aí temos Oséias, viveu entre 793 e 753, perdão. 793 e 753. Contemporâneos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis do norte, Jeroboão. E aí você vê que Oséias é contemporâneo de Isaías, dos mesmos, na época de atuação de Isaías, também foi a atuação de Oséias, né? Aí você vê Joel em 835 a 830, mais antigo, né, do que o profeta Oséias, mais anterior a ele. Os reis não são mencionados no livro, não são contextualizados quais são os reis da época. Esse aqui é Joel, depois vem Amós, 760 a 755 a.C.
Reis de Judá, Uzias. Reis do norte, Jeroboão II já. Obadias, cerca de 585 a.C. Não é mencionado rei algum, então não é contextualizado, mas consegue-se perceber a época de 585 para a época em que é escrito a profecia de Obadias. Jonas viveu em 760 a.C. O rei do norte da época era Jeroboão, e a profecia dele é voltada contra a Assíria. Miqueias, 735 a 710. Reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias, também contemporâneo do profeta Isaías ali, ó. Ezequias, contemporâneo também, Jotão e Ezequias. Miqueias, Naum, cerca de 630 a 620. Reis de Judá e do norte não são mencionados, mas eles conseguem localizar a época de Naum para 630 a 620. Anunciar a iminente destruição da ímpia cidade de Nínive. Agora perceba a época, 630, 620. Aqui na época de Jonas, também Deus proclama contra a cidade de Nínive. Eles se convertem, Só que depois daquela conversão, na época de Jonas, eles novamente caem na sua prática de impiedade. Depois o Império Assírio vai se desenvolver historicamente, chegando até a culminância da sua história, na época de 700, entre a época de Jonas e Naum. Entre esta época aqui de Jonas e Naum, há o desenvolvimento da Assíria, a dominação dela de muitas regiões do mundo, e principalmente o cativeiro de Israel, das 10 tribos do norte. O cativeiro das 10 tribos do norte. Quando Naum profetiza, Naum está profetizando já a queda, a iminente queda de Nínive. Nínive já havia, a Assíria, Nínive é a capital, a Assíria já havia levado as 10 tribos do norte de Israel para o cativeiro, do qual eles não voltaram como um povo mais unificado, e se miscigenaram, Então Naum já aborda a questão da profecia da queda de Nínive. Então temos aqui uma correspondência entre Jonas e Naum, ambos relacionados com a profecia contra a Assíria. Abacuque, cerca de 606 a.C. Reis de Judá, Jeoaquim, já começa a entrar no contexto próximo do cativeiro, aproximando-se já da questão do cativeiro babilônico, quando há essa intensa troca de reis por parte do rei da Babilônia, que quer colocar um rei vassalo ali. Esses profetas estiveram tudo bem próximo do outro. Próximos, todos bem próximos. De 200 anos. Coisa assim, menos 100, 50, 80, 200, coisa assim, bem próximo. Isso, exatamente, bem próximo do outro. Abacuque então é contemporâneo de Jeremias ali nessa questão já próximo do exílio, Aí temos Sofonias, cerca de 630 a.C., reis de Judá, Josias, aqui já é da época ali da reforma de Josias, é contemporâneo desta época. Ageu, Zacarias e Malaquias, esses três aqui, Aqui temos antes do exílio babilônico, aqui os três pós-exílicos, profetas pós-exílicos. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu 520, primeiras décadas pós-exílio, exortar o povo judeu à retificação do templo. Então aqui já houve o cativeiro. Ezequiel já abordando a profecia dentro do cativeiro, Daniel também presente dentro do cativeiro, e aqui temos Ageu profetizando já acerca da reconstrução pós-cativeiro aqui já. Aí temos Zacarias profetizando também depois do exílio da Babilônia, pós-cativeiro, e Malaquias, que é importantíssimo para nós, porque na época da composição do cânon, e aqui deixa eu ver se eu encontro o mapa que eu usei agora há pouco. Não vai estar, vai lá atrás, não tem problema. Na época do fechamento do cânon, o contemporâneo de Malaquias é Esdras, que na abordagem dos históricos, que eu já coloquei nesse vídeo aqui, você vai ver depois, é a época onde o cânon está sendo organizado para ser fechado. Qual é o último escrito que vai fechar o cânon? O cânon abre em 1445 com Moisés, e ele é fechado com a organização que Esdras faz quando ele recebe o último escrito canônico, que será Malaquias. Fechou e não tem registro mais de tudo que vem depois de Malaquias é apócrifo, E aí vem uns 400 anos de silêncio, até quando João Batista aparece, e aí profetiza
precursor do Messias. Então temos aqui uma visão geral acerca dos profetas. E aí temos uma breve cronologia, para encerrando nossa aula. Uma breve cronologia acerca dos profetas, né? Obadias